Bom dia e que a graça de nosso Senhor se manifeste no nosso meio. Nosso prazer ter a presença das Dona Rita e Gilmaria aqui hoje de manhã. Nosso prazer a presença de vocês. Enquanto estávamos cantando, eu estava pensando, a gente cantando aqui com tanto ânimo e entusiasmo e pensando nos nossos irmãos lá no Afeganistão. Certamente eles não estão podendo cantar em alta voz, pelo menos na maioria dos locais lá, controlado pelo Talibã. Que hipocrisia de tantos que dizem que estão sempre defendendo o direito das mulheres e diante do Talibã são as pessoas mais caladas, tá? Que fazem tanto mal às mulheres, proibindo que elas aprendam, né? 1 Timóteo 2 diz que as mulheres devem aprender, né? Estupro e tantas coisas terríveis. Mas o que a gente pode esperar de pessoas que não conhecem ao Senhor, não temem a Ele? É hipocrisia mesmo, não é? Hoje vos convido a abrirem as suas Bíblias a Jó, capítulo 1, onde nós vamos continuar o nosso estudo deste livro precioso. E hoje nós queremos ver adorando o Senhor em grande perda. Adorando o Senhor em grande perda. Da semana passada nós estudamos verdades sobre Satanás que você precisa saber. E nós vimos lá Jesus falando sobre o fato que Satanás é mentiroso e assassino e que desde Gênesis 3:3 ele já começou sendo assim. Vimos também Jesus dizendo que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Vimos também em Apocalipse 12 que ele é chamado acusador de nossos irmãos. E aí nós terminamos no versículo 12 com as palavras: e Satanás saiu da presença do Senhor. Hoje nós vamos ver então o que acontece quando ele sai da presença do Senhor, com a permissão que o Senhor deu para ele. Vamos ler então Jó capítulo 1, versículos 13 a 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual
caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu véu, o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Senhor, esta é a tua preciosa palavra. Enquanto ocupamos os próximos minutos meditando na mesma, que o Senhor possa se revelar a nós, que o Senhor possa nos convencer dos nossos pecados, onde temos falhado, Senhor, para que nós possamos também viver de um modo digno do Senhor. E nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vemos aqui, então, nos versículos 13 a 19, o que acontece quando o soberano Deus dá a permissão a Satanás para mexer naquilo que pertence a Jó. Não na pessoa dele, né? Mas em tudo quanto ele tinha. Deus deu permissão a ele aqui para mexer. Nós não vamos ocupar muito tempo nessa parte dos versículos 13 a versículo 19, mas introduz desta forma: sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Entenda, alguns, falando em vinho, pensam logo em embriaguez. Era bebida comum nos dias bíblicos, e aqui não está falando de se embriagarem, não. O que vem não é consequência de pecado deles, assim não. Realmente, isso aqui está descrevendo um daqueles dias que nós já vimos alguns dias atrás, no versículo 4, onde a família maior, né? Se lembra que Jó está, ele tem 10 filhos, estes têm as casas uns dos outros, certamente já casados, com filhos também, e reunia a família maior. Não vivia só a trabalhar, trabalhava sim, eram dirigentes no trabalho. Deus tinha abençoado o trabalho com abundância, mas eles estão juntos, e aí diz que chega um mensageiro para Jó, que certamente está noutra casa, não nessa onde está tendo essa festa nesse momento. E o mensageiro vem dizendo: os bois lavavam, as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os caldeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E aí eu pergunto aqui, e nós vamos tratar em mais detalhe isto, mas eu pergunto aqui: foi Satanás que incentivou este ataque de bandidos contra os bens de Jó? No versículo 16, outro servo vem dizendo: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E aí eu pergunto, aliás, primeiramente, parece que isso aqui, esse fogo, está tratando de relâmpago. E aí pergunto,
Foi Satanás que conseguiu fazer isto. No versículo 17, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Levaram aqui, escreve roubo. Em Jó 1:3 diz, possuía Jó, no caso, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Estas coisas eram de Jó, a Bíblia diz. Ele era dono legítimo destes animais. E aí eu pergunto, por que roda tanto esse tipo de pensamento nos nossos dias? Era justificável estes homens virem e tomarem estas coisas? Eles tinham menos do que Jó, não é? A Bíblia diz que ele era o mais rico lá de todo o Oriente. E muitos nos nossos dias diz, pois bem, tem direito de tomar, porque todo mundo é para ser igual. Pergunto, Deus tem a obrigação de dar igual a todos? Não. A resposta óbvia é não, e também ele não o faz. Aliás, ele ainda diz que está pecando contra ele, não só se toma os bens de outro, mas se cobiçá-las. Quer dizer, vai além do roubo. Deus diz, se no coração está com inveja do que o outro tem, está quebrando a lei dele. Deus quer que nós estejamos contentes com o que outros têm. Se não fosse alguém mais rico do que você, pudesse comprar ônibus para você andar e vir para cá, você talvez tinha que vir a pé ou nem poder vir. Mas não é normal a gente pensar assim, porque facilmente a cobiça contamina os nossos corações. O Senhor diz que nós pecamos contra Ele e contra o nosso próximo quando cobiçamos qualquer coisa que pertença ao teu próximo. E nota bem, se Deus diz que pertença ao teu próximo, é compreender que ele tem o direito de possuir bens e Deus distribui como agrada a ele. O dono de tudo, o dono dos céus e da terra, como às vezes é descrito, ele também é o legislador do universo e é quem estabelece essas leis. A justificação do roubo é algo que em muito prejudica o trabalho e a economia, pois se não tem segurança contra o roubo, desestimula o trabalho. A lei do Senhor claramente é justa. E muitas vezes, por causa de injustiça quanto às leis, a pessoa que sofre mais, em consequência, que era para ser a pessoa favorecida, segundo dizem, mas a pessoa que sai mais prejudicada é o próprio pobre. Porque aquele que é incentivado a cobiçar o que outro tem, ele sabe que muitas vezes o mais difícil de atingir é quem tem muito.
Então, desenfreado, ele rouba do próprio pobre. E aí eu pergunto, foi Satanás que incentivou este ataque destes bandidos contra os bens de Jó? E nota bem, cada vez, cada uma das, são 4 total, cada uma das 3 últimas, começa com também este falava ainda quando veio outro. Quer dizer, é um acúmulo de coisas todas acontecendo simultaneamente. É Satanás jogando tudo que tem contra Jó para levá-lo a fazer o que Satanás disse que ele faria? Blasfemasse contra o nome do Senhor. Eu imagino que quando Jó ouve as palavras, estando teus filhos e tuas filhas, aí o coração dele já dói. Não me diga que os meus filhos também. De todas as coisas, os bens, os servos e os filhos, obviamente ele ama mais os filhos. São aqueles mais próximos que Deus deu para ele. E então vai acumulando as coisas acontecendo, mas para chegar no mais difícil. Até a própria sequência das notícias certamente foi programada por Satanás para levar Jó a blasfemar o nome do Senhor. Seria uma coisa perder os bois um ano, os camelos no outro ano, os filhos no outro ano, talvez 5 anos mais tarde, mas o acúmulo. Como é que Jó vai reagir a isto? Voltando à pergunta, foi Satanás que dirigiu este vento contra a casa do primogênito de Jó, matando os que estavam ocupando a casa? A resposta é sim. Ele é poderoso, mesmo que não seja onipotente como Deus, nem pode fazer nada senão com a permissão dele. Devemos tomar conforto nisto. Deus é soberano. Satanás é poderoso, está se manifestando no que está acontecendo lá no Afeganistão, está. Mas Deus é soberano. Nota bem também uma coisa que eu não chamei a atenção de vocês ainda, é que esses 4 servos que chegam com as notícias, cada um relata que os demais servos haviam morrido também. E não sei se você já refletiu nisto. Eu acho que a gente conversa mais na perda dos bens e dos filhos. Mas Jó tinha muitos empregados. Muitos. Para cuidar de tudo isso, precisava de muita gente trabalhando para ele. E nós já vimos antes que não foi questão de opressão. Deus deu a algumas pessoas capacidade de administrar o trabalho e organizar o trabalho de outras pessoas. E graças a Deus por isso. Mas pense como Jó teria sentido a perda dos seus servos. Certamente muitos deles deixaram viúva e órfãos.
e Jó agora perdeu todos os seus bens, Jó não tem como ajudá-las. Mais uma dor no coração dele. Eu pergunto, Satanás conseguiu fazer mais do que o Senhor permitiu? Você lembra? O Senhor disse: tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Isso no versículo 12. Que quer dizer que ele tirou tudo, menos esses 4 servos, e mais uma coisa, mas a outra coisa nós vamos deixar para outra vez, ok? Vamos deixar vocês curiosos aí para pensar o que for. Para você voltar depois também. Pois bem, se lembra, Satanás é assassino, e a gente vê muito disto aqui, não é? Nós não sabemos quantas pessoas ele matou aqui, porém foram muitas. Foi dito que Jó, foi dito por Satanás que Jó blasfemaria o nome do Senhor ao perder o que perdeu. Costuma ser assim, segundo a experiência de Satanás, e em vez disto, nós encontramos Jó adorando ao Senhor, mesmo nesta hora difícil. Se você se animou muito, que já cobrimos o que? 6 ou 7 versículos, só tem 3 de resto. Não pensa que estão quase terminando, não, que essa última parte é a parte que especialmente nos ajuda a compreender como é que a gente adora a Deus no meio de perdas que doem no nosso coração. Então vamos lá. Primeiramente, versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Tudo isto, a expressão naquela cultura de tristeza. Nós seres humanos, mesmo servos do Senhor, não somos tipo uma parede isento de emoção. Isso aqui é a expressão da parte de Jó quanto a tristeza dele diante destas perdas. Uma das coisas importantes aqui, porém, é que Jó não é governado pelos seus sentimentos. Quando a gente sofre grande perda, é muito fácil a gente ser dominado pelos sentimentos. Quero compartilhar com vocês que quando Caleb sofreu o acidente aí 7 anos e meio atrás, onde pegou a pancada no olho esquerdo, passou 8, 9 semanas em coma, um mês na UTI e 4 meses no hospital de reabilitação. O pastor dele, na época, falou comigo dizendo: Bruce, deixe que as verdades bíblicas governem os seus pensamentos. Isso é muito importante no meio da aflição, porque, por exemplo, no caso dele, e isso é comum quando a gente está em situação difícil assim, um dia ele está melhorando, no outro dia vem uma bactéria nova e derruba. É compreender que muitas vezes, quando estamos numa situação
por exemplo, de saúde, tem muito disso aqui. Tá? Eu digo quanto às emoções. Uma hora é notícia boa, outra é notícia desanimadora. E se a gente não cuidar, as nossas emoções tomam de conta da gente. O que nós precisamos deixar que governe o nosso pensamento nessa hora são as promessas do Senhor, que não mudam. Romanos 8:28, sabemos. E eu pergunto, você sabe? Sabemos que todas as coisas, não algumas, não aquelas que a gente acha que são boas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos para o versículo 21, e é aqui que nós vamos ocupar mais tempo ainda. Ele termina o versículo 20 dizendo, e adorou. E eu gosto mais de uma tradução que, em vez de dizer e disse, adorou dizendo. Porque aquilo que Jó pronuncia aqui, da sua boca, nessa hora, é culto a Deus. É adoração a Ele. Então vamos, por isso, observar isso com cuidado. É aqui que nós vemos adoração no meio de grande perda. Jó começa suas palavras dizendo, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Jó reconhece que nasceu nu. A pergunta natural seria, de onde veio todos esses bens que ele tinha acumulado nesses talvez 60, 70 anos que ele já tem vivido? Os bens, os servos, os filhos, a esposa. Ele não responde, é porque eu sou muito inteligente, ou é porque eu me esforcei muito e trabalhei muito. Nada disto. Mesmo que era verdade que ele tinha trabalhado muito. Todo ser humano nasce nu. Ninguém chega trazendo uma fralda. Tássia, seu bebê não vai nascer trazendo uma fralda dizendo, está aqui a minha contribuição. Não. Não. Pode ser rico, pode ser pobre. Todos nascemos sem nada. A pergunta que cabe então é... Desculpe, antes da outra pergunta de onde veio então esses bens que Jó possuía? Ele responde, o Senhor deu. Ele reconhece que a origem de tudo é o Senhor. O Senhor deu. Deuteronômio 8:18, Deus está lavando o povo, tendo-os tirado lá do Egito, para cumprir a sua promessa, dando a sua promessa feita a Abraão, dando a eles a terra de Canaã. E Deus diz, eu vou abençoar vocês materialmente muito lá. Vocês vão morar em casas que não construíram, vocês vão comer de vinhas que vocês não plantaram. Ele diz, no meio da fartura tem um perigo. O grande perigo é de vocês esquecer-se de quem deu
e viver só para as coisas que Ele dá. O Senhor diz, então, em 8 e 18 de Deuteronômio: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas. Jó, como todos, tinha nascido nu. O triste é que com nós tão facilmente ocorre aquilo que diz em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Nós facilmente adoramos aquilo que Deus nos deu. A gente passa a ser possessivo no sentido de que, por exemplo, se o Senhor tirar, como Satanás esperava que Jó fizesse, a gente espera, Satanás tem costume de ver que as pessoas blasfemam do nome do Senhor. Não adoram a Ele como Ele merece ser adorado todo o tempo. Nós fazemos isto, atribuímos falta ao Senhor, quando atribuímos falta ao Senhor, quando Ele tira algo que Ele havia dado. Quando estamos dispostos a pecar para ter o que o Senhor não nos deu, ou quando estamos dispostos a pecar porque Deus tirou algo que tínhamos, estamos diante de um ídolo em nossa vida. Eu gosto de comparar. Pais às vezes dão um celular ao filho, que não recomendo que faça. Eu não dei até aos meus, até que tinham 16 anos de idade. Mas muitas vezes os filhos os pais dão ao filho um celular, e aí o pai chama, e o menino está tão entretido com brincadeira que não escuta mais o pai. Passou a amar mais o presente que recebeu do que o pai. E certamente dá vontade de o pai tirar. Talvez devia. O que são os pensamentos de Jó sobre Deus nessa situação? Se lembra, ele tem acabado de perder os seus bens, os seus servos, os seus filhos. E nessa hora ele ainda se lembra, o Senhor deu. Ele ainda é grato ao Senhor pelo tempo que gozou com aquelas pessoas. Meu tio Douglas, no ano passado, a gente estava com ele e a minha tia em, acho que foi fevereiro ou março, e nos hospedaram na sua casa. Tinham celebrado no ano antes 70 anos de casado. E dentro de uma semana, ou 10 dias, foi bem pouco tempo, ela morreu. Era um casal muito unido. Aliás, meus pais casaram num casamento duplo com eles, meu pai e a irmã dele, num casamento duplo. E me lembro da reação do meu tio. Grato a Deus por tantos anos que Deus tinha dado a eles juntos. Não era isento de
de emoção e de tristeza em a tia ter morrido, a esposa dele, mas lembrando de ser grato ao Senhor por tanto tempo bom que tinha tido com ela. Vamos pensar um pouco nessa parte que o Senhor tomou. Como meninos, a gente usava uma expressão em inglês, no caso, he is an Indian giver, para esse tipo de coisa. Não sei de onde veio essa expressão, mas a expressão comunicava a ideia de alguém que dava uma coisa e depois tomava. E Jó que diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Okay? E aqui eu vou explicar uma coisa que é um tanto difícil de compreender, e por isso eu preciso muito da sua atenção no que eu vou dizer aqui. Mas eu creio que você compreendendo isto vai ajudar em algumas coisas. É ensinado na Bíblia em vários lugares. Por isso, preste boa atenção. O que eu vou falar aqui é a verdade de causas múltiplas. Eu vou explicar isto. Jó estava certo quando disse o Senhor o tomou. Lá no versículo 15, diz que os sabeus roubaram os bois e jumentas e mataram os servos de Jó. E no versículo 17 ainda diz que os caldeus fizeram o mesmo com outro grupo. E aí eu pergunto, foi o Senhor que tomou ou foi os sabeus e os caldeus? Mas para complicar ainda mais, tudo isto ocorreu logo depois que Satanás recebeu a permissão do Senhor para tirar os bens de Jó. Então a pergunta agora é: foi o Senhor, foi os sabeus e caldeus, ou foi Satanás? E a resposta é sim, para todos. Existem vários exemplos disto na Bíblia. Por exemplo, os irmãos de José venderam ele como escravo para o Egito, não foi? Mas José, no capítulo 45, diz: foi Deus que me enviou para cá. Então, foi os irmãos dele ou foi Deus? Em 1 Crônicas, capítulo 21, e versículo 1, diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo de Israel, contar as pessoas. Mas em 2 Samuel 24 e 1 diz, ele, falando de Deus, incitou Davi a fazer o censo. E aí qual foi? Foi Deus ou foi Satanás? Ou é que tem contradição na Bíblia? O fato é que os dois estão envolvidos nisto. Em Atos capítulo 2, na pregação do apóstolo Paulo no dia de Pentecostes, ele diz nos versículos 22 e 23, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aqui vem a parte que precisamos notar. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus.
Pedro diz: Deus planejou a morte de Cristo. Aí ele continua dizendo: vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro diz então na sua pregação no dia de Pentecostes que Deus planejou a morte de Jesus Cristo, porém os homens foram responsáveis pela maldade da crucificação. Deus é totalmente soberano em todos os seus decretos, nunca cometendo injustiça. E ao mesmo tempo, o homem, também podíamos dizer Satanás, é tido por responsável por tudo que faz. A Bíblia é muito clara nisto. Nas nossas mentes finitas, pequenas, limitadas que são, nós temos dificuldade com isso. Mas a Bíblia ensina essa questão de causas múltiplas. João reconheceu que, no final de contas, tudo que temos pertence ao Senhor, que nos confia parte dos seus bens por algum tempo para administrar segundo os interesses dele. Nós precisamos estudar esse livro para saber como é que ele quer que nós venhamos a administrar os bens que ele nos confia. No final de contas, não sou nós. Eu nasci nu, quando morrer, se era meu mesmo, eu deveria poder lavar, não é? Mas o rico leva o que tem com ele, tudo fica aqui, tudo é do Senhor. E de novo, eu quero que vocês entendam que facilmente tem um conflito nas nossas mentes aqui: é meu ou não é meu? E biblicamente eu quero me dirigir a isso um pouco. Não estamos dizendo com isso que é errado dizer: este é meu celular, né? O próprio 8º mandamento diz: não furtarás. Se tudo é de todo mundo, roubo não tem sentido, né? Além disso, o 10º mandamento vai além disto, diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ela é dele, não teu. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e para finalizar, nem coisa alguma do teu próximo. O socialismo e comunismo, contrário à lei de Deus, tira do ser humano este direito que Deus dá. Não é o governo que nos dá o direito a possuir bens. É Deus que dá isto. Tem muita confusão sobre isto nos nossos dias. É uma coisa você dar uma ajuda financeira para uma viúva voluntariamente, e é totalmente outra o governo tomar ou roubar o que é seu para dar para alguém. Não é direito do governo também roubar, não. E muito está sendo feito assim. Uma vida piedosa, então, precisa dedicar tudo que temos ao Senhor. Quando eu e a Eliana descobrimos que ela estava grávida de mais um filho, nós agradecemos ao Senhor e logo dedicávamos de volta para Ele, dizendo: obrigado, Senhor,
mas entregamos nas tuas mãos. Foi assim que a gente pôde continuar adorando o Senhor quando Ele levou a nossa filha Esperança, com 6 meses de idade, em 1992. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por as bênçãos que Ele nos dá, mas precisamos ter o cuidado de não sermos idólatras daquilo que Ele nos dá, e quando Ele tira, passar a blasfemar o nome dEle. Nós devemos dedicar a nossa saúde, o cônjuge, os bens, tudo que chamamos nosso. Não estamos dizendo que é errado chamar nosso. A Bíblia nos permite fazer isso. Mas não devemos segurar tão seguro que na perda a gente blasfema o nome do Senhor. Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Quando acaba de proferir as palavras, o Senhor tomou e diz: bendito seja o nome do Senhor. Aí é confiança dele, que ele sabe melhor do que eu o que mais vai glorificar a ele e o meu bem maior. Nós, de maneira nenhuma, estávamos esperando a morte da nossa filha Esperança. Morreu no berço, estava sadio quando nós deitamos ela lá, até onde sabíamos. Foi surpresa total. Eu tive que me recorrer a este texto para saber como adorar o Senhor diante de uma coisa que foi tão inesperado. Jó tem continuado confiando no Senhor, mesmo no meio de grande sofrimento. O que leva ele a ter essa confiança? Tudo vem do Senhor. Em outras palavras, Ele é soberano. Na hora de grandes perdas, seja doença, seja perda financeira, de emprego, de uma pessoa amada da família, sabendo que o Senhor é soberano, vai fazer enorme diferença nas nossas vidas. Não é que seremos isentos de emoção, de tristeza. Jó teve essas coisas, mas ele manteve a verdade na sua mente, fazendo com que ele confiasse primeiramente no Senhor e não se preocupasse quanto ao futuro desconhecido. O fato é que a gente não conhece o futuro. A gente não sabia, no caso do Caleb, se Deus ia restaurar ele ou não. Mas a nossa preocupação era para ser adorar o Senhor, mesmo enquanto vivendo debaixo desta incerteza. No meio disto, nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade por decisões que tomamos. Nós temos responsabilidade por decisões que nós tomamos. Mas nada e ninguém pode impedir o que ele faz, o que ele decreta fazer. Me lembro de uma mulher, alguns anos atrás, que disse a Eliana: eu não gosto quando as pessoas dizem, lamento que Deus tirou o seu marido. Deus não tirou o meu marido, não.
dá vontade de perguntar. Então, tem outro poder maior do que o do Senhor, que pode tirar, e ele estava dormindo e... Não, obviamente, esta não é a solução da dificuldade. Contentamento é uma coisa que todos nós precisamos aprender. Contentamento é poder dizer: o Senhor é suficiente em toda situação. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não diz: eu nasci contente, não, porque nenhum de nós nasce contente, não. Contentamento não impede que a gente trabalhe. Mas contentamento envolve poder dizer: eu tenho suficiente no Senhor. Tanto sei estar humilhado, Paulo diz, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Talvez você não pensa que precisa aprender a ser contente quando tem muito, mas Paulo diz, ele aprendeu a ser contente nessa hora também. E uma das coisas difíceis para quem tem muito é negar o Senhor, né? Não é simplesmente ser incomodado em termos de ameaça de bandidos ou pessoas para estar em cima, sempre dizendo: você me deve isto e você me deve aquilo porque você tem e eu não tenho. Paulo diz: eu aprendi a viver contente. E como é que ele pode fazer isso? Versículo 13, que muitas vezes ignoramos o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. É quando o Senhor é o nosso maior amor que nós podemos, então, ser contentes. Tendo consciência que mereço o inferno, já ajuda quando enfrento dificuldades, mas ainda tenho Ele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é tudo. Ele tem cuidado de ti até agora. Se está aqui vivo hoje é porque Ele cuidou, né? Sejamos gratos. E aí as palavras: bendito seja o nome do Senhor. O que significa a palavra bendito? É dizer que o Senhor seja feliz. Ele deseja o bem ao Senhor. Ele deseja que o Senhor seja louvado e engrandecido. Quando se tem uma abundância, é fácil esquecer de ser grato. E na perda, é fácil reclamar que Ele tirou. Em toda a situação, deveríamos poder dizer: bendito seja o nome do Senhor. O texto então termina, e com isso nós terminamos. Versículo 22 diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se nós não tivéssemos esse comentário do Senhor, nós poderíamos pensar que Jó falou mal quando disse: o Senhor tirou. Como aquela mulher que disse: não foi o Senhor que tirou meu marido.
Mas compreendamos uma coisa: atribuir qualquer falta ao Senhor é pecar contra Ele. Seria blasfemar o nome do Senhor, aquilo que Satanás esperava que Jó fizesse. Como é que como é que nós, que não somos o Criador, vamos instruir aquele que teve a sabedoria e o poder de fazer tudo? Esther citou aí em Isaías capítulo 40, o Senhor perguntando: quem foi que me deu o conselho? Você é mais sábio do que ele para saber dizer para ele como é que deve manejar a sua vida? Você deseja instruir o Senhor quanto ao que ele deve fazer para melhorar a sua vida? Nós estamos falando aqui de não pedir algo do Senhor. Não é mal uma pessoa solteira pedir a Deus um cônjuge. Não é mal uma pessoa pedir um emprego ao Senhor. Não é mal pedir filho e assim por diante. Mas no meio de tudo isto, precisa ter aquele espírito que Jesus teve quando ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele expressa a sua oração ao Pai, mas ele continua e termina dizendo: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele diz isso com amor ao Pai, alegria na vontade do Senhor. Que blasfêmia seria nós contra o onisciente e onipotente Senhor do universo, a gente passar a pensar que Ele precisa do nosso conselho. Mas como filho, Ele nos chama a orar. Você ama mesmo o Senhor? Ou só as coisas que Ele te dá? Jó foi paciente, pois o amor é paciente. Senhor, tome este texto da Tua Santa Palavra, ó Pai, usa-o para a nossa edificação. A Tua Palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas confiando em Ti, é possível. Eu sei que entre nós tem pessoas sofrendo dificuldades, uns mais do que outros, e como igreja nós precisamos acolher e ajudar estas pessoas nas dificuldades que enfrentam. Se tem alguém aqui que ainda não foi salvo pela fé em Cristo, que o Senhor possa convencê-lo do seu pecado, trazer-o ao arrependimento daquele pecado e a confiar em Jesus Cristo, que tomou o salário do pecado nosso, morrendo na cruz, pagar o débito do amor que nós te devíamos e ser salvo em Cristo nesse dia. Que o Senhor santifique o Teu povo, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome. Nós rogamos isto no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.